Você quer um relé que possa controlar o aquecedor, geladeira, umidificador, secador, ligar os aparelhos como planejado, e assim por diante? Então, por favor, por $4, você receberá modo manual, ligado, desligado, tempo de HH, AHH, temperatura, resfriamento, aquecimento, leg ajustável, prioridade de tempo de horas a horas, umidade, umidificador, secador, leg ajustável, prioridade de tempo, de horas a horas, suporte normalmente aberto, normalmente fechado relés, sem modo de simulação de botão fixo, tempo de pressão ajustável da tecla, de 150 milissegundos a 500 milissegundos, em passos de 50 milissegundos, suporta sensores AHT1X, AHT2X e HTU2XD, SHT2X, C70XX, gravador de temperatura e umidade na memória flash SPI com gráficos, até 400 KB, suficiente para armazenar relatório de progresso de 30 minutos. Quando o sensor falha, o relé é fechado e o trabalhador mantém apenas o tempo e o modo manual. Se dois sensores com endereços diferentes estiverem conectados e um falhar, o segundo sensor será usado automaticamente durante a reinicialização. O cliente Wi-Fi do hostname é usado como relé ID. Pode haver um número ilimitado de relés na rede, desde que todos eles tenham nomes de host diferentes. Interface web, Bootstrap mais jQuery, sincronização automática do navegador para o servidor NTP ou sincronização manual, automático de verão para inverno e retorno. O relé é fornecido como está sem qualquer garantia. Não deixes ninguém. Se você tiver alguma dúvida, o autor não assume qualquer responsabilidade. Para montar, precisamos de. Existe um módulo no SP8266. Por exemplo, o WEMOS Mini D1 é vendido por US $1,83 relé 5V com dispositivo de sintagem, como módulo de relé de canal único 5V com preço de US 54 centavos, sensores digitais de temperatura e umidade AHT1X, AHT2X ou HTU2XD, SHT2X, C70XX como a AHT10 com preço de US 97 centavos. Baixemos meu projeto com o GitHub e conectamos ao zoológico como planejado. A fim de tornar o relé intacto durante a comutação, é melhor usar uma topologia estrela, não usando porta USB WEMOS Mini D1 para alimentar o equipamento. Build 1824 avos só teve bom desempenho durante GPIOD 1824 avos pinos carregando. Outros estão a mudar de estado. Aqui estão mais detalhes. Para evitar o disparo falso do relé, o filtro RC680-ON, 220 mkF deve ser adicionado quando o SP8266 é iniciado, e sua duração é mais longa do que o processo transitório no GPIO. Use a ferramenta de download Flash Firmware SP8266. Antevisão, velocidade 80 mHz, modo ISP, o tamanho do flash 32 MB, lugar do Notgibbing, FW última morada. BIN 0x00000, endereço da FSU mais tarde. BIN 0 por 200.000. Se tudo o que você fizer estiver correto, você deve ter um novo ponto de acesso T-Delay após firmware e redefinição. Conecte-se a ele usando a senha 12.345.678. Após a conexão bem-sucedida, digite o navegador 192.168.4.1 e o nome de usuário, administrador e senha 12.345.678. Para configurações básicas de configuração de ponto de acesso, configuração de servidor, configuração de estação e configuração NTP, consulte minha matrix Clock Divisão Geral do relógio Wi-Fi. Finalmente, não se esqueça de clicar em salvar e reiniciar. Quando o relé é conectado ao roteador, o ponto de acesso Wi-Fi do TT-Lay será perdido. Se você tiver o Windows 10, digitaremos TTH Relay no navegador local. No Android e Win 7, o endereço IP de retransmissão é usado em vez de MDNS.
Ele pode ser encontrado no log UART 115.200 bits, S ou gerenciador de roteador. Insira sensor ou configurações maior que configuração do sensor e selecione tipo de sensor, porta e velocidade. Carregue em gravar e reiniciar. Nota: quanto mais rápida a velocidade, menor o fio do sensor para ESP8266. A frequência recomendada é de 100 kHz. 400 kHz, 10 kHz é permitido para condutores muito longos. Note-se que a baixas velocidades, o sensor deve trabalhar por mais tempo e começar a aquecer-se, distorcendo os resultados. Se tudo o que você fizer estiver correto, a página inicial exibirá informações sobre a temperatura atual, umidade relativa, ponto de orvalho e umidade absoluta. Entre na aba Relé ou Configurações maior que configuração do relé e selecione o modo manual Tempo, Temperatura ou Umidade. Em seguida, selecione o modo de tempo, temperatura desejada, esterese, tempo de modo de temperatura e umidade desejada, esterese, tempo de modo de umidade. No submenu avançado, configure a porta que liga o relé e a polaridade do sinal para acionar o relé. Se o botão analógico não estiver fixo, selecione a duração do pulso. Carregue em gravar e reiniciar. Se você precisar de um log com um gráfico de mudança de temperatura e umidade, vá para Configurações maior que configuração de registro, selecione a frequência de amostragem e clique em Salvar e reiniciar. O tamanho máximo do log é 400 KB. Isso é suficiente para armazenar um relatório de progresso de 30 minutos. Ele é automaticamente excluído e substituído por um novo. Para aqueles que gostam de tudo, há um botão de backup de dados. O formato de gravação é muito simples, e não é segredo se necessário. Para visualizar o gráfico, clique em Configurações maior que gravar dados. O firmware também deve ser executado no Sonoff Básico R1 primeira revisão e Sonoff TH10 TH16 com sensores C7021. Use o módulo de relé Wi-Fi no SP01S para ajuste fino. Você precisa mudar a memória flash de 1 MB para 4 MB e adicionar filtro RC. Como e onde conectar o sensor? Verifique README no GitHub.